Vai! Pode deixar o like que eu vou ficar aqui esperando. E sabe por que você já pode deixar o like? Olha isso daqui. Olha a peça que eu vou ensinar vocês a fazerem hoje no canal. Olha que coisa mais linda. É uma inspiração do Pinterest, não é uma obra minha, não é uma criação minha. É uma bolsa que eu vi lá no Pinterest, achei linda e resolvi tirar o molde dela e trazer aqui pra vocês. Eu nem me apresentei, né? Muito prazer se você não me conhece. Eu sou a G Correia e aqui é assim, quando a peça é maravilhosa, a gente já tem ansiedade, já começa a querer mostrar logo no começo do vídeo. Mas voltando à peça, essa bolsa aqui eu fiz no material Soft Color, que ele nos permite o corte a fio. Então, como vocês podem ver, ela é toda feita no corte a fio, costurada na máquina reta industrial. E eu sei que vocês vão me perguntar se pode fazer na máquina doméstica, como eu sempre digo. É um projeto para máquina industrial. Eu garanto que na máquina industrial vai dar certo. Agora, se você quiser se arriscar fazendo na máquina doméstica, aí é com vocês. Vocês decidem aí o risco que vocês querem correr. Mas na reta industrial dá certinho. É uma modelagem simples, tanto que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todas as medidas e eu ensino também como que vocês fazem para modelar essa peça. Mas, se você preferir adquirir o molde, é só entrar em contato com a gente através do Insta da loja ou do WhatsApp, daí você já adquire o arquivo em PDF que já tem lá o molde certinho, é só imprimir, colocar em cima do material e cortar. E por falar em material, os materiais você já sabe que encontra no site lojamariaju.com.br. Temos também os nossos parceiros, todas essas informações ficam aqui na descrição do vídeo, medidas, materiais, parcerias, os canais, as redes sociais para vocês seguirem, então é só clicar nessa setinha aqui do lado que já vai aparecer todas essas informações. Mas antes de começar a aula, eu queria mostrar para vocês o novo projeto do Ateliê Mariaju, que é a Bolsa Secret. Nem preciso falar muito, né, gente? Olha que coisa mais linda de bolsa, olha o acabamento dela. Toda caprichada, ferragens, muito linda. Então, se você quiser adquirir esse projeto aqui, só entrar em contato com a gente. Na descrição do vídeo tem aí os nossos canais de venda. Então, entre em contato para você adquirir. É a videoaula, mais os moldes, tudo bem explicadinho. Então, esse aqui é o nosso projeto pago. Se quiser adquirir, fala que veio aqui do YouTube que a gente vai dar um cupom de desconto pra vocês também, tá certo? Então fica aí a dica, vocês que estavam querendo, vocês viram aqui, ó, no cantinho já há um tempo, né? Estavam me perguntando que bolsa é essa? Pois é a Bolsa Secret, inspirada aí numa bolsa gringa. E tá aqui o projeto dela pra vocês, já disponível pra compra, certo? Agora sim, vamos para a nossa videoaula. Bom, então estou aqui com as partes cortadas da minha peça, tá? Esse daqui é o espelho, aqui eu tenho a lateral, né, o fole, e aqui eu tenho o vivo italiano. Esse aqui é o acabamentinho que vai no fole. Essa peça aqui eu vou deixar as medidas na descrição do vídeo, mas se você quiser adquirir o molde, daí entra em contato com a gente pelo WhatsApp ou pelo Instagram da loja, tá? Caso você prefira fazer essa peça com o molde. Então, as medidas que estão na descrição, a altura e largura. Essa curva aqui, eu fiz, né, usando uma régua, que eu tenho de curvas, então eu fiz essa curva usando a régua. Se você não for adquirir o molde, então você vai ter que tirar essa medida aqui dessa volta, porque provavelmente não vai bater com a medida do fole que tá aí na descrição, porque a medida que eu coloco é de acordo com o meu molde. Então, se você fizer uma curva mais aberta, uma curva mais fechada, isso muda, então, essa medida aqui do fole. Aqui, o que eu fiz, então? O meu molde, ele vem pela metade, ele vem dessa forma. Então, eu coloco em cima do meu material. Esse daqui é um soft color. Eu aconselho vocês a fazerem no Soft Color ou no Montana, porque ele tem esse acabamento e como nós vamos fazer a costura e depois borda italiana, tem que ser esse tipo de sintético que tem um fundo que dispensa forro. Então, eu vou colocar o meu molde em cima ali do meu material, eu risco e aí eu faço uma marcaçãozinha no meio, ó, na parte de cima e na parte de baixo, para poder virar, espelhar e aí eu vou colocar, né, o molde pro outro lado, em cima da marcaçãozinha. Eu tenho até um aqui que eu fiz, esse daqui, ó. Vocês estão vendo que tem uma marcaçãozinha aqui na parte de cima e aqui na parte de baixo. Porque eu risquei aqui, marquei esses dois pontos e aí eu espelhei o meu molde colocando bem aqui
nesses 2 pontos e risquei o outro lado. Depois que eu cortei a primeira parte, aí eu usei essa parte aqui pra cortar o outro lado, que eu prefiro assim, porque daí eu sei que os dois vão ficar exatamente do mesmo tamanho. E aí, o que que eu faço? Quem está com o molde, vai ver que tem 2 marcações aqui. Eu fiz aqui o risco, então, na parte do avesso do meu material, eu risquei aqui. Quem não tem o molde, é só descer 4 centímetros, faz um risco, desce mais 4 centímetros e faz o outro risco. Depois, aí, você vai ter que centralizar, então, aqui, os círculos, né, que é onde vai passar o nosso fio. São 4 de cada lado, 4 aqui e 4 aqui. Então, tô explicando caso você não queira adquirir o molde. Mas aqui no molde, as medidas já estão todas certinhas. Então, quem adquirir, já vai pegar essa peça com tudo certinho. Então, depois disso, depois de tudo cortadinho, essa parte aqui do fole, o que que eu fiz? Eu arredondei esse cantinho, tá? Esse daqui não precisa de medida, você pode arredondar aí com o que você tiver, porque isso aqui não vai alterar em nada, não muda nada na modelagem. É só você arredondar. Se quiser deixar reto também pode, mas eu acho que fica mais bonito fazer uma curvinha. Eu fiz uma aqui de cada lado. Certo? Então, agora a gente vai começar a fazer a montagem dessa bolsa. Agora, eu tô aqui com uma das minhas partes do espelho. Vou pegar, então, meu molde e eu vou marcar aqui deste lado, aonde vai ficar aqui as minhas aberturas pra passar o cordão. Então, eu vou marcar de caneta aqui, no lado direito mesmo. Viro e marco, então, dos 2 lados e faço aqui as 8 marcações aqui dos buraquinhos. Marquei aqui, então, de caneta, os 8 círculos aqui. Agora, deste lado, eu vou passar cola de contato dessa linha aqui, que tá com 8 centímetros de altura, de cima pra baixo, eu vou passar daqui pra cima, dessa linha pra cima, nesse trecho todinho aqui. Então, vou passar cola de contato em tudo isso daqui, mas não desce. Respeita aqui essa linha. Passei a cola de contato, então, dentro dessa marcação. E aí, eu vou dobrar aqui, aonde tem esse risco, eu vou fazer uma dobra até chegar aqui no outro risco. Então, eu vou colar aqui e vou fazer isso nas 2 partes. Colei. E já fiz aqui, então, os buraquinhos, ó, tá tudo colado. E já fiz os buraquinhos nas 2 partes, ó. Tá aqui, ó. As 2 partes estão já furadinhas. Então, agora a gente vai dar sequência lá na máquina. Bom, então, agora aqui eu peguei a minha tira do Vivo Italiano. E eu vou colocar aqui frente com frente. E vou costurar, então, essa tira em toda a volta aqui do meu espelho. E aqui, como é que eu vou fazer, então? Eu vou colocar ponta com ponta e vou começar um pouco mais pra baixo aqui. Então, eu deixo aqui certinho, aqui a parte de cima. Vou alinhar o meu corte aqui. O colocador que eu tô usando é aquele de metal para zíper, que é fininho. Então, eu começo, olha só, 1,5 centímetro, 2 mais ou menos pra baixo. Dou, ó, alguns pontinhos. Agora, eu viro. Vou virar aqui. Venho até aqui a ponta, bem até a ponta mesmo, ó, bem devagarzinho. Volto. E aí, sim, eu sigo costurando, deixando aqui bem alinhado. Por que que eu faço isso? Pra não correr o risco do meu acabamento ficar aqui na ponta e ficar abrindo, descosturando. Então, quando eu começo mais pra baixo, o começo da minha linha tá aqui. Então, eu vou voltar e aqui, ó, não tem corte nenhum de linha. Ele fica bem fechadinho. Então, ó, depois de fazer isso lá na ponta, eu desço, ó, emparelhando, mantendo, olha só, a minha margem de costura. Então, olha aqui, ó, vou colocar, vou sempre alinhando, ó, é uma tira fina, então é bem tranquilinho pra gente fazer, ó. Tá vendo que eu coloco o dedo aqui? Que é o meu guia, ó. E aí, eu vou alinhando aqui a minha tira com o corte do espelho.
Desse jeito. O ponto da minha máquina está no 4,5. Na verdade, tá quase no 4,5. Tá entre o 4 e o 4,5. E aí, eu vou fazendo a curva aqui bem devagar, ó. Tá vendo? Eu faço uns 3, 4 pontos, paro, 3, 4 pontos, paro. E assim eu aplico essa tira, que é o nosso Vivo Italiano, pra gente poder costurar por fora depois a parte do fole. Então, aqui, ó, costuro dessa forma. E lá no final, eu vou fazer o acabamento do mesmo jeito. Eu não vou arrematar aqui no final. Eu vou chegar aqui até a ponta, vou virar e volto pra arrematar aqui. Essa tira minha aqui, eu cortei ela maior, que eu já aproveitei já o corte do material e cortei ela maior. Mas aí, se ficar maior, é só você tirar. Olha só como é que ficou. Deste jeito. E aí, você vai fazer isso também no outro espelho. Então, agora aqui eu tenho os dois espelhos já colocado aqui, o Vivo Italiano. Eu vou separar, vou pegar o meu fole. E o que que eu fiz aqui nesse fole? Eu fiz, ó, uma abertura aqui com, deixa eu medir aqui, tá dando 3 centímetros. 3 centímetros aqui de cima pra baixo. Eu tenho esse furador aqui, que ele já é desse jeito, ó. Já pra fazer esse tipo de furo que fica certinho. Mas se você não tiver, não tem problema, é só você riscar, corta aí com o estilete ou uma tesourinha, tá? Então, eu fiz esse furo nas duas pontas. E aí, eu peguei 2 tirinhas do meu material aqui do Soft Color, uma meia argola. Essa meia argola minha aqui é de 2 centímetros, então a minha tirinha tem 2 centímetros. Porque o meu vazador aqui, o meu furadorzinho, ele é de 2 centímetros, então dá certinho pro que eu preciso. E aí, eu cortei um pedacinho. Esse aqui tá grande, eu ainda vou tirar umas pontinhas dele. E nós vamos encaixar ele aqui dentro, ó. Encaixei ele aqui dentro. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir ele aqui atrás. Vou abrir. Eu vou passar um pouquinho de cola aqui pra colar ele. Vou tirar, né, como eu falei, um pouquinho do excesso. E eu abri, vou colar ele assim, abertinho. E vou passar uma costura aqui embaixo e uma costura aqui em cima, que é onde vai ficar, então, a nossa meia argola, que é o nosso suporte da alça. Aqui eu vou deixar bem apertadinho, tá? Essa meia argola vai ficar bem apertadinha aqui dentro, ó. Bem apertadinha, tá? Então, vou fazer isso, faço isso dos dois lados. Dos dois lados aqui eu coloco, então, essa meia argola aqui nesse suporte. Então, olha só, encaixei aqui. Eu nem colei ainda. Eu vou, como tá grandinho aqui a minha tirinha, eu vou costurar primeiro, ó. Encaixo, deixo ele bem certinho. Vou passar um pouquinho aqui de óleo de máquina, só pra não correr o risco de grudar aqui o meu calcador. Então, ó, a costura começa aqui do meio, vem até aqui o final, e aí eu volto no retrocesso, porque aqui fica difícil da gente virar o calcador. E pronto. Olha só, tá aqui costurado, daí eu puxo depois o fiozinho aqui pro lado de dentro, depois eu faço esse tipo de arremate, queimo outra pontinha aqui. Agora, eu vou costurar a parte aqui de cima. Então, eu puxo do tamanho que eu quero que fique essa meia argola aqui de fora. Ó, aqui eu já fiz, tá vendo? Então, eu vou deixar a mesma medida. Vou acertar aqui. Essas coisas a gente tem que fazer com calma, tá? Pra ficar bem legal. Então, olha só, venho aqui e costuro. Venho até a ponta. E aí, eu volto e arremato. Então, tá aqui, ó, o nosso
suporte aqui da meia argola tá aqui. Agora sim, eu vou tirar um pouquinho aqui do excesso e vou passar uma cola de contato aqui pra assentar, pra ficar melhor. Bom, então agora, o que eu tenho aqui? O acabamento do fole, que é esse pedacinho aqui, que eu passei cola de contato. E aí, eu passei cola de contato aqui na ponta do meu fole também. Eu fiz um risco aqui, exatamente do tamanho deste acabamento, e passei cola de contato, então, nessa parte aqui, do mesmo tamanho do acabamento. O que eu vou fazer agora? Eu vou colar. Então, eu vou colocar aqui. Por que eu falo pra vocês sempre tomarem cuidado pra não ultrapassar a parte aqui da cola? Porque essa parte aqui de dentro já é o nosso forro, né? Essa peça não tem forro. Então, se você passar muita cola de contato, vai ficar aparecendo do lado de dentro cola de contato. Então, por isso que eu falo pra vocês sempre marcarem pra não passar, ultrapassar aí o limite da cola. E aí, eu vou colar aqui, tá vendo que esse acabamento eu não fiz a voltinha? Porque eu prefiro colar primeiro e aí depois eu faço essa curvinha. Então, eu colo bem aqui. Este lado aqui eu já colei e já dei o acabamento. E aí, o que eu faço? Toda vez que eu colo, assim, uma parte na outra e corto, eu pego uma lixa, pode ser lixinha de unha ou lixa dessas de construção, né, que o pessoal usa, e eu passo a lixinha aqui, deixo tudo, as duas partes cortadas bem certinha, e eu passo essa lixa, porque aqui depois nós vamos dar o acabamento com a borda italiana, com aquela tinta. Então, por isso que eu gosto de deixar bem lisinho aqui. Então, eu passo a lixa e depois eu venho com o isqueiro e passo ainda aqui nas bordas pra tirar aqueles pelinhos que ficam arrepiados. E aí, fica assim, ó, bem certinho. Tá vendo? Então, eu vou fazer isso aqui desse lado também. Vou cortar, acertar aqui o que tiver pra acertar de lateral. E aí, eu vou lixar e passar um isqueiro. Aqui no meu fole, eu tenho que fazer também os furos, porque aqui também vai passar cordão. Então, se você tem o molde, é só colocar o molde aqui em cima e fazer a marcação aqui das bolinhas. Se você não tiver, o que você faz? Acha o meio aqui do fole, acha o meio aqui do Vivo Italiano, e aí você vai ter que clipar, colocar aqui forro com forro, vem clipando tudo aqui, clipa toda essa lateral. E aí, quando chegar aqui em cima, você faz a marcação da onde que vai ser o furo. Ele tem que estar alinhado com os furos aqui do espelho, tá? Então, essa parte aqui, ela fica sobrando um pouquinho mesmo, porque é da modelagem dessa peça. Ela sobra um pouquinho aqui em cima. Então, aqui você faz a marcação dos dois furos na mesma direção, tá? Por isso que tem que clipar. Se você tiver adquirido o molde, é só você colocar ali no lugar certinho e fazer. Então, ele vai ficar assim, e é por isso que eu preciso que os furos estejam alinhados. Agora, eu vou passar cola de contato aqui na beiradinha, tá? Da minha marcação do furo pra baixo, aqui em cima não. Somente aqui, eu vou até começar na metade aqui, mais ou menos. Vou passar cola de contato em toda a beirada aqui do fole. E também na beiradinha aqui do Vivo Italiano, tá? Pra gente poder colar e costurar, que fica melhor, fica mais fácil, mais seguro. Colei aqui, então, olha só, eu só coloquei um clips aqui em cima, porque aqui eu não passei cola. Então, tá todinho colada aqui a minha borda, fica bem mais fácil de costurar assim colado, ó. É como se a gente tivesse alinhavado, né? Se fosse paninho, a gente poderia alinhavar. Então, como não é, a gente passa a cola de contato e assim, deixa sempre alinhado, tá? Essa parte aqui, deixa bem alinhada pra não dar diferença. E agora, a gente vai pra máquina pra costurar aqui essa primeira parte aqui do fole. Então, aqui vou entrar na máquina do mesmo jeito que a gente costurou a borda italiana. Vou começar um pouquinho mais aqui pra baixo. Vou virar. Viro aqui com cuidado. Costuro. Agora aqui até a beirada.
Deixa eu só apertar aqui, não sei se vai dar pra vocês verem agora, mas é que eu preciso apertar aqui. Ó, costurei, então, até a beirada. Vou voltar. E agora, como já tá colado, tá fácil de costurar. Vou passar um pouquinho aqui de óleo Singer, ó, só pra deslizar melhor o meu calcador, porque esse aqui não é calcador de Teflon. Tive que parar a gravação, porque justo nessa hora minha bobina resolveu sacanear comigo, embolou tudo a linha. E aí eu tive que desmanchar um pedaço, mas acontece, né? Justo nessas partes de costura aparente, ela resolve embolar. Mas acontece com todo mundo, então bola pra frente, a gente conserta. Agora, olha só, é vir com calma pra gente poder seguir certinho aqui essa borda, pra ficar bem alinhada a costura, porque essa costura vai ficar aparecendo e ela vai ficar em destaque. Se você ainda não confia muito, não tem muita experiência, usa a linha da mesma cor do seu material, tá? Então, no caso aqui, eu usaria a linha marrom. Mas, como eu sou abusada, eu tô usando a linha vermelha. Então, eu tenho que vir com bastante calma pra poder dar certinho aqui essa costura aqui pra ficar bem bonita, tá? Por isso que eu tô até passando um olhinho pra gente não correr risco de esmagar o ponto. E é bem tranquilo, ó, porque está colado. Então, eu não preciso ficar costurando com um monte de clipes escapando. Então, eu acho que fica bem melhor assim. Fica essa super dica aí pra vocês. Se você ainda não deixou o like depois dessa dica, eu acho que você deveria deixar, porque eu mereço, né? Bom, chegando aqui no final, vou costurar até ali a borda. Essa parte aqui tá com acúmulo de camadas, então a gente tem que vir com calma. Ó, cheguei aqui. Eu vou virar aqui a peça, vou dobrar ela aqui um pouquinho, viro com calma. Não vai dar pra vocês verem, eu acho, mas eu vou voltar aqui com a costura e arrematar. E ficou assim, então, este lado costurado, ó, todinho costurado. Agora, faço a mesma coisa do outro, vou passar a cola de contato aqui na beiradinha. Aqui, nessa parte, eu já passei a cola. Vou colar aqui e vou costurar. Bom, então, costurei a outra parte também. Então, olha só, ela já está, né? O corpo dela já tá prontinho. Agora, falta a gente fazer, né, o cordão que vai aqui pra amarrar, que é feita a amarração na lateral. E também a alça. Então, olha só como é que ela ficou, tá? Eu vou colocar a etiqueta deste lado aqui, porque eu quero que ela amarre do lado de cá. E aqui eu tenho a minha alça, tem aula aqui no canal em que eu ensino a fazer alça, mas essa daqui eu fiz também do mesmo jeito que eu fiz esse cordãozinho aqui. Eu cortei com 2 centímetros, 2 tiras de sintético por 1,40. E aí, eu colei uma na outra e passei uma costura aqui de cada lado. Eu coloquei essa argola articulada, porque eu tô sem mosquetão nessa medida, então eu coloquei essa argola, porque depois, quando chegar meu mosquetão, eu vou trocar, vou te descosturar aqui e vou colocar o mosquetão. Bom, agora aqui, que eu já passei, né, o cordão, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma tirinha, essa aqui é uma tirinha do próprio material que eu tô usando, e eu vou envolver aqui na minha tira, aqui no meu cordão, e vou medir aqui. Olha só, vou deixar sobrando aqui um pedacinho, vou marcar aqui com o lápis. E aí, aqui, eu vou dobrar e vou passar uma costura aqui, ó. Mas eu tenho que deixar um espaço suficiente para que entre aqui a minha tira aqui o meu cordão, tá? Então, não importa o cordão que você estiver usando, você faça dessa forma. Aqui você pode fazer menor também. Eu tô usando 4 centímetros porque eu acho que
é uma medida boa, mas não façam muito apertado, senão essa tira aqui não vai correr, porque ela precisa correr aqui dentro. Então, a primeira coisa é fazer isso. Depois que costurou um lado, eu venho e faço a mesma coisa aqui do outro. Coloco aqui a minha tira do outro lado, dobro, e aí eu vejo aqui, tiro o excesso e passo a costura aqui desse outro lado também. Bom, então, fiz aqui o acabamento, tá? Não esquece de dar um nozinho na ponta aqui do cordão, pra não sair esse acabamento, tá? Então, se você estiver fazendo no soft color, principalmente porque depois fica difícil de você colocar esse acabamento, porque o soft color tem esse fundo em camurça, então ele segura um pouco, tá? E aí, ó, tá feito o acabamento, coloquei a minha etiqueta aqui na frente. Aqui, ó, eu gravei, mas acabou a bateria da minha câmera e acabou não salvando. Eu passei uma costura aqui nessa parte pra dar o acabamento. Embora esteja colado com cola de contato, fica legal você fazer essa costurinha aqui na borda pra dar o acabamento. A alça tá aqui, ó, a alça de ombro. As ferragens vocês já sabem, que é lá da CRZ Zanetti. Eu tenho no site também. Etiqueta, se vocês quiserem fazer essas plaquinhas de metal, tem na CRZ Zanetti, mas aí você tem que mandar gravar, tá? Se você quiser, lá na oficina dos Badulaques eu tenho cupom de desconto, então você pode mandar fazer essas plaquinhas aqui. O cupom de desconto eu vou deixar aqui pra vocês, é o Maria Ju, tudo junto, tudo minúsculo, oficina dos Badulaques, então, e tem vários outros tipos de etiquetas lá pra vocês fazerem, tá? Então, a peça tá terminada. Se quiser adquirir o molde, entre em contato com a gente pelo WhatsApp ou pelo Instagram da loja. Eu achei que essa modelagem aqui ficou muito legal. É uma bolsa saco, porém, com esse acabamento na lateral, né? O fechamento na lateral. E ela fica super bonita, fácil de fazer, não é difícil. Aqui eu passei uma camada da borda italiana. Ainda vou passar mais, vou lixar, né? Então, a borda italiana, para quem não conhece, é uma tinta que a gente usa para dar acabamento em couro e sintético. Então, eu passei aqui, ó, tá vendo a diferença? Ó, tá com brilho, aqui eu não passei ainda. Então, essa é a diferença, ó. Com uma camada de borda e sem. Mas aí é opcional, se quiser deixar assim também no corte a fio, sem o acabamento, também fica legal. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.